Fala, criatura do Mundo Edu, aqui professor Giba para mais uma revisão. Hoje, para falarmos sobre impactos ambientais urbanos, impactos globais, impactos naturais e antropogênicos. Então, já vamos começar pela diferença entre fenômenos naturais e antropogênicos. Fenômenos naturais, como por exemplo o fenômeno El Niño, é um fenômeno que existe naturalmente, ele não existe por causa do homem, ele existe naturalmente há mais de 15 mil anos. Ou fenômenos antropogênicos, que são fenômenos gerados pela ação do homem, como por exemplo as ilhas de calor. Cuidado, existem fenômenos naturais e existem fenômenos criados pela ação humana. Vamos primeiro falar daqueles impactos urbanos, aqueles que dependem dessa relação local ou regional com a economia urbano-industrial. Por exemplo, o microclima citadino ou microclima urbano, ou ainda tradicionalmente chamado de ilhas de calor. É quando a temperatura de uma região urbana é mais elevada que a temperatura dos seus arredores. Isso se deve basicamente a duas causas. Primeiro, que a cidade, por ser revestida de concreto e asfalto, tem um baixo calor específico. Isso faz com que ela se aqueça facilmente recebendo os raios solares. Além disso, tanto o concreto quanto o asfalto são de cor bem escura. Isso faz com que tenham baixo albedo. Isso é, recebam, absorvam facilmente a energia solar, aquecendo com mais facilidade. Geralmente, uma cidade é entre 5 a 6 graus mais quente do que os seus arredores. Isso cria um microclima, isso pode afetar totalmente a característica de algumas espécies que vivem ali e, obviamente, da incidência de chuva nessa região. Se vamos falar de chuvas, a gente pode relacionar também com a emissão dos poluentes. Os poluentes atmosféricos, principalmente óxidos de nitrogênio e de enxofre, reagem com o vapor d'água das nuvens, gerando as chuvas ácidas, sobretudo o trióxido de enxofre reagindo com o H2O, formando o que a gente chama de ácido sulfúrico, uma nuvem de ácido sulfúrico. Esse enxofre vai parar na natureza através da queima de combustíveis fósseis, reage com as nuvens, gerando a queda, a chuva ácida, a precipitação ácida, que pode destruir a fauna, a flora, as construções, os sítios arqueológicos, os sítios arquitetônicos. Nós podemos ter vários problemas decorrentes dessa precipitação ácida. Outro dos nossos impactos ambientais acaba sendo também a questão da inversão térmica. Cuidado com a inversão térmica. É um fenômeno natural acelerado pela ação humana. Quando nós temos a temperatura que deveria subir, o ar quente que deveria subir, retido junto à superfície por uma camada de ar frio. Nós temos assim a sobreposição das camadas de ar, gerando, portanto, uma inversão da condição normal. Essa inversão da condição normal é mais comum em cidades, nos dias de inverno, principalmente no início da manhã, nas primeiras horas da manhã em dias sem vento. Portanto, um fenômeno bem passageiro, mas não quer dizer que isso não acabe gerando alguns problemas, principalmente aumentando a incidência de doenças respiratórias, já que os poluentes ficam retidos junto da superfície. Assim como nós temos os fenômenos locais e regionais, nós temos também fenômenos globais, como o buraco na camada de ozônio e o efeito estufa. O primeiro é relacionado àquela camada natural importantíssima para a Terra. O ozônio, que é um agrupamento de 3 oxigênios e que é responsável por refletir de volta para o espaço de 70 a 90% da radiação ultravioleta. Exatamente isso. Os raios nocivos, aqueles raios mais quentes, aqueles raios com maior frequência, são devolvidos para o espaço, penetrando apenas uma parte que é importante para que exista vida no planeta. Existindo essa camada, nós temos condições básicas para que exista vida aqui na superfície. Porém, o homem, sim, o homem, eu, você, a sociedade urbano-industrial, emite uma grande quantidade de gases nocivos à camada de ozônio, como por exemplo o CFC,
que é um clorofluorcarboneto. Esse gás, utilizado em sistemas de refrigeração de fábricas, acaba quebrando a molécula de ozônio, roubando um dos oxigênios e liberando os dois na forma de O2. Porém, o O2 sai da estratosfera, onde é a camada de ozônio, e desce para a troposfera, onde ele não tem capacidade de filtrar esses raios ultravioleta. O buraco na camada de ozônio está hoje, o maior deles, a maior fragilidade da camada de ozônio está sobre o Polo Sul e tem mais ou menos 10 milhões de quilômetros quadrados. Porém, ele não tem crescido. Sim, nos últimos anos ele não tem crescido. Isso é algo positivo, bastante positivo, e se deve principalmente pelas conferências internacionais, sobretudo o Protocolo de Montreal de 1987, quando a ONU indica para os países reduzirem e eliminarem a emissão de CFC. Por último, mas não menos importante, temos o efeito estufa, que é um fenômeno natural acelerado pela ação humana. Os raios solares que chegam na superfície, aqueles que passam pela camada de ozônio, aquecem a superfície que irradia energia térmica. Essa energia térmica seria devolvida para o espaço não fosse uma camada de gases que está em suspensão. Sejam gases do grupo do carbono, vapor d'água, poeira e, obviamente, a poluição. Naturalmente, nós temos alguns gases, mas o homem, pela queima de combustíveis fósseis, liberou muito mais gases do que deveria. Isso fez com que a cobertura fosse maior e haja a maior retenção de energia térmica junto à superfície, elevando as temperaturas globais e, obviamente, gerando alteração do clima, alteração dos ecossistemas, pode gerar o derretimento das calotas polares e das geleiras, gerando então o aumento do nível dos oceanos e uma série de coisas que são decorrentes desse tema. É importante a gente saber que o mundo tem se preocupado principalmente com relação a algumas conferências internacionais, seja a COP3, que foi a Conferência das Partes número 13 em 1997, também chamado de Protocolo de Kyoto, quando os países ricos, os países industrializados, quase todos eles se comprometem em reduzir a emissão de carbono em 5%, porém os Estados Unidos, o país mais industrializado, que na época era o país que mais poluía a atmosfera, não se compromete, não reduz as emissões. E em 2015 nós tivemos um outro protocolo muito interessante, de novo a COP, dessa vez a COP 21, a Conferência das Partes número 21, realizada em Paris, chamada de Acordo de Paris, quando os países, dessa vez todos os países, percebam, todos os países do mundo, se comprometem em manter o nível de aquecimento do planeta até 2100 em 2 graus acima da temperatura média do século XVIII. Utilizamos como base o século XVIII por considerarmos que antes dali a interferência humana no clima era muito baixa. A partir da Revolução Industrial, sim, que nós temos uma grande interferência. Precisamos aumentar no máximo 2 graus centígrados em relação ao século XVIII. Todos os países assinaram. Quem é que vai pagar essa conta? Os países ricos vão repassar 100 bilhões de dólares aos países pobres por ano a partir de 2020 para que esses países mantenham projetos de manutenção de florestas, como por exemplo a Amazônia. E é importante a gente saber que tudo ia muito tranquilo até que em 2017 um senhor chamado Donald Trump resolve retirar os Estados Unidos desse protocolo. Exatamente isso, os Estados Unidos, o maior emissor de poluentes, se nós considerarmos não só a emissão local como as suas empresas, porque atualmente o maior emissor em território é a China, porém os Estados Unidos, com as suas empresas espalhadas pelo mundo, acaba tendo uma importância muito grande. O país mais industrializado do mundo, o exemplo para o mundo de uma sociedade urbano-industrial, deixa de se comprometer com o Acordo de Paris. A gente ainda não sabe se outros países deixarão, sim, a gente ainda não sabe se outros países deixarão o acordo, mas até 2020 a gente ainda sabe que alguma água vai passar por baixo dessa ponte e muita poluição vai passar pelas chaminés. Importante saber
que colocar filtros em chaminés é uma saída, porém a saída mais eficaz é alterar a matriz energética, reduzindo a utilização de combustíveis fósseis e utilizando mais combustíveis renováveis, energias mais limpas. Porém, no caso do Brasil, uma coisa que deve ser sempre lembrada é que a maior parte da emissão de poluentes do Brasil não está relacionada com a indústria. 61% do que o Brasil emite de poluentes está relacionado ao desmatamento e à agropecuária, a transformação do espaço, a transformação do uso do solo agrícola. Cuidado, criaturas! Ninguém vai perguntar no Enem coisas que são muito recentes e que podem mudar de uma hora para outra. É importante a gente entender que os assuntos da atualidade são, na verdade, aqueles assuntos tratados nos últimos 5 anos e que já tenham sido definidos. No caso do Protocolo de Paris, de 2015, é importante a gente entender esse processo. Mas talvez falem ainda da Conferência de 97, o Protocolo de Kyoto, ou também da Conferência de 92, a ECO 92. É sempre importante a gente dar uma olhada antes da prova nessas conferências, entender o que foi discutido, entender o posicionamento da sociedade para entendermos um pouquinho do que está acontecendo no nosso planeta. Tá certo? Eu espero ter ajudado nesse assunto, espero ter ajudado com toda a nossa revisão. É isso, rumo ao topo do Enem. Tchau!